Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de produção de jogos. Então, até então temos aqui as nossas entradas, o processamento, vimos alguma criação de variáveis na nossa memória principal e vimos a saída com o debug log para mostrar o valor que está guardado dentro das variáveis. Hoje veremos um pouco mais do fluxo do programa e variáveis aleatórias. Então, começando com variáveis aleatórias, elas são muito úteis para diversos jogos, para determinar a posição inicial de alguns personagens, determinar valores aleatórios mesmo para escolha de cartas, escolha de posição, escolha de cor, escolha de várias outras coisas que podem ser randomizadas. A utilização disso é assim. Primeira coisa, vamos criar uma variável do tipo random. Tá? Então, da mesma forma que criamos uma variável aqui int inteira e o nome dela número, né, o num aqui abreviado, então vamos criar o tipo random, no caso aqui é um objeto, mais para frente veremos o que é isso, e aqui o nome do objeto, no caso o nome da variável, gerador. E igual a new random. Mais para frente, quando virmos objetos, isso aqui vai ficar mais claro. Este objeto gerador, ele tem algumas formas de gerar número aleatório. A primeira delas é utilizando gerador.next, sem nada dentro dos parênteses e ponto e vírgula aqui. Ele retorna um valor aleatório, um número natural. Este número é muito grande. A gente pode definir quanto seria o número máximo, e aqui ele não inclui o máximo. Se eu quero gerar um número entre 0 e 10, eu colocaria aqui 11. E eu tenho também como definir o menor valor e o maior valor. Então, eu defino aqui, por exemplo, eu quero um valor entre 5 e 10. Então, o valor máximo aqui seria 11. Mais uma vez, ele não inclui o último número. Aqui um exemplo. Vocês podem implementar isso na Unity. Estamos simulando um dado de 6 lados. Então, quando apertar o Start lá no nosso jogo, ele vai criar um número inteiro, vai criar um gerador de números. Aquele nosso número inteiro, que inicialmente valia 0, ele vai receber um valor aleatório entre 0 e 6. Ou seja, entre 0 e 5, ele não inclui o 6. Só que um dado de 6 lados, ele não tem valor de 0 e 5, ele tem valor entre 1 e 6, por isso coloco um mais 1 aqui. Se o valor for 0, mais 1, 1. Se for 5, mais 1, 6, então o valor entre 1 e 6. E, novamente, o nosso comando de saída vai mostrar, você tirou, isso aqui é uma string, é um texto, e um texto mais um número, supondo que ele tirou 3. Ele vai mostrar, você tirou, e vai transformar isso aqui em texto, falar, você tirou 3. Exercício. Vamos criar um programa em que ele vai mostrar para o usuário, você pensou um número entre 0 e 100. Vamos executar esse programa aqui, que é bem interessante. Então, pense em um número entre 0 e 100. Pensaram? Multiplique esse número por 2. Ok? Some a esse número mais 12. Ok? Divida esse número por 2. Agora, subtraia deste número o número que você pensou. O resultado é 6. Um minutinho para ficar surpreso, uma vez que isso é uma gravação. Ok, a mágica é a seguinte. Pense um número.
multiplique esse número por 2. Somar mais, eu falei um número aleatório, falei 12. Divida esse número, no caso os 2, por 2, menos o número que você pensou. A gente pode cortar esse 2 com esse 2. Pode, aqui o número que você pensou, né? No caso aqui é um x. Pode cortar esse com esse, porque esse é mais, esse aqui é menos, menos o número que você pensou. E aqui o 12 com 2, então dá 6. Ou seja, este joguinho, ele sempre vai dar o valor aleatório vezes 2. Então, se eu pensei que o valor seria 6, eu multiplico ele por 2 e falo o número multiplicado por 2 para vocês somarem ao resultado. E depois eu mando imprimir exatamente aquele número aleatório que foi gerado.